Então, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Arisa, responsável pelo Memorial da Segurança, e é uma satisfação abrir as portas do Memorial, que é um projeto cultural dedicado a transformar a forma como nós pensamos e agimos no trânsito. Aqui o nosso objetivo é estimular o comportamento seguro por meio da evolução da história da segurança e também das experiências, que eu acho que alguns já participaram, as interativas. Fique tranquilo que depois nós temos mais um tempinho para conhecer o Memorial, tá? E o Memorial ele é um projeto cultural que conta com o patrocínio da Volvo por meio da Lei de Incentivo à Cultura. E ele é realizado pela Associação Viking. E agora convido a Alejandra Vago, vice-presidente de Pessoas e Cultura, para falar um pouquinho sobre esse importante patrocínio. Opa, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Assim eu me sinto super privilegiada de estar hoje aqui com vocês, com meu portunhol. Então, eu sou Alejandra, por favor me chamam de Ale. Eu estou aqui no Brasil faz 3 anos e meio. Eu já conhecia a Volvo do Brasil e o Memorial faz uns 10 anos atrás. Eu sempre admirei muito, não só a cultura brasileira, o Brasil, sino todos esses patrocínios que a Volvo do Brasil faz. Então, eu queria aqui ter um papo com vocês, mas eu queria ter assim trazer aqui o Ricardo Nanami comigo para fazer para ele algumas perguntas e para também abrir aqui uma pequena conversa de uns 5 minutinhos, porque a gente tem um privilégio enorme hoje de ter a Paula com a gente. Então, Ricardo, por que estamos aqui hoje? Opa, que foto tão bonita! Olha só. Essa foto quando eu comecei na empresa, então. Um pouco mais de cabelo. Que bom que a gente deu um pouco de risada, né? Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Obrigado pela presença de todos aqui. É uma honra tê-los aqui no Memorial de Segurança e Transporte. Eu acho que, como a Ari falou, né, 10 anos, porque estamos aqui e porque estamos com o Memorial aqui. Eu acho que um ponto bastante importante é segurança, um dos valores da empresa, desde a sua fundação. Para quem já conhece, já sabe da história do cinto de segurança. Para quem não conhece, por favor, visite aqui, vocês vão entender um pouquinho o que é da história do Grupo Volvo com a segurança. Então, nós nascemos pensando na segurança e pensando nas pessoas. E que junção boa, né, Ali, que estamos aqui hoje falando de pessoas e segurança. Eu estava refletindo, porque Ricardo fala, nossa, a gente tem segurança como valor. E é isso mesmo, aqui na Volvo, nosso valor é segurança. E isso não é de agora. Isso, como o Ricardo falou, desde o início, em 1927, Assar e Gustav, nossos fundadores, eles pensaram em fazer carros, caminhões, mas também eles pensaram em o impacto que isso teria. Então, que a gente precisava cuidar das pessoas. Então, segurança, pessoas e inclusive meio ambiente. Então, a gente tem muito orgulho porque nossos fundadores foram visionários. Quase 100 anos atrás, eles estavam falando do que a gente fala agora. Então, a Volvo nisso é pioneira, certo? Certo. E além de ser pioneira no mundo, foi pioneira aqui no Brasil também, com o programa Volvo de Segurança no Trânsito, que estamos chegando próximos a 4 décadas. Opa! 40 anos. Um pouquinho mais jovem que eu. E com isso, eu ia fazer um comentário, né? Quase, quando eu entrei aqui, né? Mas é um ponto super importante que o programa Volvo Segurança no Trânsito, ele começou e já passou por várias revitalizações. Mas o Grupo Volvo nunca deixou ele à parte. O foco agora é o Visão Zero Acidentes. É onde nós conseguimos efetivamente contribuir para a sociedade em devolver, né, o que nós temos de valor, que é a segurança. Seja nos nossos produtos, mas eu queria trazer aqui que quando a Ali fala sobre segurança, nós temos
na empresa isso muito forte com as pessoas. Como que a gente chama, qual que é o nosso lema, o nosso slogan com relação à segurança, Ali? Você está falando do cuidado ativo? Exatamente. E aqui a gente tem o Dr. Sérgio. Se eu tenho um privilégio, é trabalhar com o Dr. Sérgio. E o Dr. Sérgio me ensinou muito. Ele me ensinou cuidado ativo. E o que significa isso? Eu me cuido. Então, sim, eu sou uma pessoa, eu tento de me cuidar. E às vezes, bom, menos, mas eu tento de me cuidar. Eu cuido de outros. Porque trabalhando em pessoas e cultura, eu gosto das pessoas, eu cuido das pessoas naturalmente. Mas o Dr. Sérgio me trouxe um desafio enorme. Ele me falou, Ali, você tem que deixar os outros cuidar de você. Então, um conceito muito, muito virtuoso. Eu me cuido, eu cuido dos outros, eu deixo os outros cuidar de mim. E eu uso muito isso no trânsito, Ricardo. Então, eu cuido o que eu faço, o que eu tenho no meu controle, eu cuido dos outros, não fazer nenhuma coisa que coloque um risco, e eu espero que aqui a sociedade cuide de mim. Então, aqui a gente tem muito o valor respeito para nós, também é super importante. Então, eu acho que está bem conectado. Mas eu queria trazer essa visão zero, Ricardo, e a gente está trabalhando com clientes. A Ana Elze, aqui, outro talento enorme que a gente tem, está trabalhando com clientes. E a gente tem algum impacto com esse programa de visão zero acidentes? Bom, olha, eu diria que qualquer ação que gere qualquer resultado já é um impacto significativo. Porque a gente entende que se a gente conseguir evitar um acidente que seja, já é um resultado. Quem dirá a gente evitar uma morte? É um baita de um resultado. E como a gente pode potencializar isso para diminuir e trazer um trânsito mais seguro para a nossa sociedade? E eu queria aproveitar, com tudo isso nós falamos de cuidado, nós falamos das pessoas, nós falamos de segurança, e nós estamos no mês do Maio Amarelo. É um momento de reflexão. E eu queria trazer para vocês que estão aqui hoje exatamente o cuidado ativo que a gente usa dentro da empresa. Leve para vocês, leve para suas famílias, leve para onde você tem as pessoas que você gosta. Porque qual que é um ponto importante no trânsito? Eu cuidar, certo? De mim, certo? Como é a minha atuação, como é meu comportamento. Eu tenho que cuidar dos outros, principalmente se você é um motorista profissional. Está dentro da regra, concorda? Como um motorista profissional que você tem que cuidar dos outros. E qual que é um ponto mais importante, que é a chave que a gente aprendeu, que podemos ir para o próximo patamar? Deixar ser cuidado. E isso tem a ver com aceitar as regras que a sociedade traz, que será em benefício em prol da coletividade. E se eu fizer isso, eu estou deixando ser cuidado também, porque eu faço parte do coletivo. Faz sentido para vocês? E aí, então, Ali, eu acho que com isso a gente deixa aberto o Maio Amarelo, ou temos mais algum item? Não, eu gostaria só falar para vocês que esse memorial tem 10 anos, que tem mais de 100 mil visitantes. Então, é um lugar que a gente tem muito orgulho. Está considerado em TripAdvisor também como um lugar para conhecer. E aproveitem essa conversa que a gente vai ter com a Paula. Eu estou olhando o Marco Greifo, que falou, fale das visitas que a gente tem. Então, aqui a gente trabalha como um time. Isso aqui na Volvo é maravilhoso, como a gente trabalha, o respeito, o cuidado. Então, é fantástico ter vocês e espero se sintam abraçados por nós hoje, porque tudo está preparado por Arisa com muito carinho. A gente tem um vídeo e gostaríamos de fechar esse pequeno papo com um vídeo para depois trazer de novo a Arisa aqui. Vamos Eu lá, agradeço então. muito. Muito obrigada. Obrigado, boa noite a todos. E vamos ver um pouquinho o que é, na prática, o que a gente acredita no Visão Zero Acidentes. Obrigado, pessoal. Obrigada, Ali. Obrigada, Ricardo. Antes de eu chamar a nossa palestrante e falar do tema,
eu queria falar para vocês que eu me sinto muito orgulhosa em trabalhar nesse espaço, porque eu perdi o meu pai no trânsito e me emociona falar disso. E hoje eu trabalho pela causa. Então, eu sinto muito, muito, muito orgulhosa em saber que eu estou ajudando a salvar vidas. Tá? E eu conto com vocês nessa missão, né? Missão 0 acidentes. Desculpem. Maio Amarelo, né, é um movimento nacional que tem um único objetivo, né? Ele ajuda as pessoas a também terem comportamento seguro no trânsito. E o memorial, aqui no memorial, nós temos o Maio Amarelo o ano todo. E nós contribuímos diretamente pela educação no trânsito, né, para ter um trânsito com mais educação e comportamento seguro. Infelizmente, né, nós estamos na contramão da década mundial, né, Ana? Os números só aumentam, né? Todo mundo aqui acho que conhece alguém que já perdeu a vida no trânsito ou sofreu um acidente. Então, cada vida que a gente salva, nós temos que comemorar juntos, porque cada um faz a sua parte. Em cima do cuidado ativo também, né, Ali? E o conteúdo de hoje, né, ele é inédito e impactante, gente. O conteúdo que a Paula vai trazer, a Paula é jornalista, especialista em geração de conteúdo sobre segurança no trânsito, e eu tenho certeza que a palestra dela, ela será transformadora. E qual que é o nosso objetivo? Que cada um saia daqui diferente da forma como entrou em relação ao trânsito. Paula, por favor. Olá, pessoal. Obrigada, Isa. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu sou a Paula Tocco e a importância desse evento aqui é muito grande porque o trânsito faz diferença na vida de todo mundo. Todo mundo aqui é um agente do trânsito. Se vocês forem tirar foto, marcar, pode tirar foto, marca a gente, marca o memorial, porque quanto mais gente falando de segurança no trânsito, mais a gente leva essa causa e mais vidas a gente salva. Mas eu vim aqui... Ah, é pra cá. Opa, aqui, daqui. Vamos ver se eu... Peraí, que eu queria... Foi? Opa, muito bem. E eu vim aqui, né? Peguei um avião... É trânsito também? Também tem que tomar cuidado, também tem que usar cinto de segurança. Mas eu vim aqui para fazer uma pergunta muito importante para todos vocês. Eu queria saber quem aí saiu de casa hoje para morrer no trânsito. Levanta a mão. Ninguém levantou a mão? Vou perguntar de novo, às vezes vocês não entenderam a pergunta. Quem aí saiu de casa para morrer no trânsito? Não, né? Não. Ninguém sai de casa para morrer no trânsito. Ainda assim, 35 mil pessoas morrem no trânsito todos os anos, só aqui no Brasil. E como a Isa acabou de falar, esse número está piorando. A gente vinha melhorando, né? A gente vinha, né, a década no trânsito, fazendo um esforço coletivo e o número vinha caindo. Mas de 2020 para cá, a gente vê esse número subindo. O de 2024 não estava fechado ainda, por isso que eu não trouxe, mas ele também aponta um aumento. Então, a gente só vê esse número subindo cada vez mais. E se a gente falar aqui, ó, em 35 mil mortes no trânsito, e a gente fizer uma conta, a gente vai ver que isso dá mais ou menos 3 mil mortes por mês, 100 mortes por dia, 4 mortes por hora. Isso quer dizer que, quando a gente terminar esse nosso encontro aqui, 4 pessoas vão ter perdido a vida no trânsito. 4 pessoas que, assim como eu e assim como vocês, não saíram de casa para morrer no trânsito. Pessoas que tinham plano para mais tarde. Pessoas que, sei lá, tinham um churrasco no final de semana. Pessoas que talvez tivessem de casamento marcado. Alguma dessas 4 pessoas talvez tenha saído de casa com um pouco de pressa hoje e não deu um beijo no filho. E agora nunca mais vai ter oportunidade de dar um beijo nesse filho. E esse filho, ou essa filha, ou essa mãe, esse pai, essa esposa nunca mais vai receber um beijo daquela pessoa, porque a vida dela se perdeu no trânsito. Mas por que acontecem os acidentes de trânsito, que a gente não chama mais de acidente, a gente chama de sinistro? Por quê? Porque acidente parece assim, ai, aconteceu, puxa, não tinha o que fazer. Não, tem o que fazer. Por que acontecem os sinistros de trânsito? Alguém me fala aí um motivo? Por que acontece sinistro de trânsito? Velocidade, o que mais? Também irresponsabilidades, álcool, falta de educação no trânsito, celular. Peraí, então a gente sabe por que acontecem os acidentes, os sinistros? A gente sabe? Será que essas 35 mil pessoas que morreram no último ano,
Será que elas não sabiam? É claro que elas sabiam. Tá, mas se ninguém sai de casa para morrer no trânsito e a gente sabe o que causa acidente de trânsito e morte no trânsito, por que isso continua acontecendo? É aí que entra um conceito que eu gosto de chamar de ilusão do controle no trânsito. Por que ilusão do controle? Porque eu estou no controle do meu volante. Eu estou no controle dos meus pedais enquanto eu estou no trânsito. Mas daí eu tiro a conclusão que o quê? Que eu estou no controle. Que eu estou no controle do todo. Só que aí eu tenho uma pergunta para vocês. Como você chama? Christopher. Você é de motorista, Christopher? Trabalho na rodovia. Trabalha na rodovia. Se você se considera um bom motorista? Muito bem. Christopher, como chama esse rapaz aqui do seu lado? Será que ele é bom de volante? Será que ele tem CNH? Será que ele está bêbado? Não sei, né? Eu não sei nada do motorista que está no veículo ao meu lado. Eu não sei nada de nenhum motorista, de nenhum veículo que está ao meu redor. Eu não sei se está no bom dia, se está no mau dia, se está bêbado. Eu não sei se brigou com a mulher, não sei se tem CNH, eu não sei em que condições está esse veículo. Eu não sei nada disso. São muitas variáveis que eu não controlo. E tem mais. Eu também não sei o que tem depois da próxima curva. Paulo, eu sei se tem depois da próxima curva, porque eu passo aqui todos os dias. Então eu sei. Tá, mas você consegue me garantir que hoje, quando você virar a curva, não vai ter ali 2 veículos que vão se chocar na sua frente. Ou um cachorro não vai passar. Ou um galho não vai cair na sua cabeça. Você não tem como me garantir nada disso. Eu, por exemplo, certa vez estava lá, eu morava num bairro em que só tinha uma via de entrada e uma via de saída. Então toda a minha vida, todas as vezes que eu saí de casa, ou que eu entrei em casa, eu passei por aquela via. Eu conhecia bem aquela via? Conhecia, claro, conhecia muito bem. Conhecia cada ranhura no chão, eu conhecia. E um belo dia eu estava lá animadíssima, indo para um chá de bebê com a minha irmã, muito feliz, conversando, e aí eu olhei para ela. Porque eu olhei para ela para falar, quando eu voltei, bum, tudo parou e eu não tive tempo de frear, porque eu olhei para ela por mais ou menos o quê? 1, 2 segundos. E foi o suficiente. Por quê? O que aconteceu nesses 2 segundos? Uma pessoa passou, cruzou a avenida, e aí o cachorro da pessoa cruzou atrás. Eu tinha como prever, por mais que eu conhecesse aquela avenida, eu tinha como prever que ia passar um cachorro? Não tinha. Eu tinha como prever que o motorista do carro à minha frente era um rapaz de 17 anos, sem CNH. Talvez se ele fosse mais experiente, talvez ele conseguisse, né, não frear com tudo, desviar, mas era um rapaz com 17 anos. Eu não podia prever aquilo. Então, por mais que eu estivesse no controle do meu volante, por mais que eu estivesse no controle dos meus pedais, tem muita variável que eu não controlo. Então não tem, é só uma ilusão de que eu de fato estou no controle. Inclusive esse dia, quando eu, né, bum, mais 1 segundo senti, bum, atrás de mim. Bateram atrás de mim. Eu conhecia o motorista do veículo atrás de mim? Conhecia, era o meu namorado. Ele estava atrás de mim também, indo para o mesmo lugar, e eu falei para ele, mas você não viu que eu bati? Por que você bateu atrás? E ele me falou, tinha um carro passando do lado com 2 rapazes mexendo com você. Aí eu falei, bom, daí tiramos 2 lições. 1, o controle no trânsito é só uma ilusão. 2, ciúme só atrapalha a vida. Né? São as 2 conclusões que a gente tira desse fato. Mas depois disso, eu comecei a pensar, falei, gente, olha só, né? Não tinha como controlar. Por mais que eu fosse uma boa motorista, um momento que eu desviei, pum, mudou tudo. Isso é o que a gente vem pensando. Mas a partir de hoje, quando vocês saírem daqui hoje, a ideia é que vocês já não sejam mais enganados por essa ilusão de controle. Que vocês consigam enxergar esses riscos que estão aparentemente escondidos e possam dirigir com ainda mais consciência. E quando a gente fala de dirigir com consciência, uma certa vez, eu, antes de trabalhar com trânsito, tá? Que fique claro, muito antes, uns 20 anos atrás, mais ou menos, quando a lei de trânsito também era um pouco diferente do que ela é hoje, e não era 0 o teor alcoólico, você podia beber um tequinho. Eu era estagiária numa empresa, no setor comercial da empresa. Alguém aqui trabalha no setor comercial? Alguém? Aqui. A gente tem bônus, não tem? Quando a gente atinge meta, a gente tem bônus. Maravilha! Qual foi o bônus que a gente ganhou aquele mês? Um jantar. Tudo pago num restaurante ao lado da empresa, um restaurante super chique, que eu, como estagiária, não ia conseguir nunca, né, pagar lá. Então eu estava muito feliz. Cheguei lá e pedi uma caipirinha. Eu não sou de beber, mas estava de graça, né? E aí aquela então, pedi e veio aquele morango tão gostoso, fresquinho, azedinho, uma cachaça de boa qualidade.
Nossa, e aquele ambiente gostoso. Já falei que estava de graça? Estava de graça. E aí, o que eu fiz? Eu pedi uma segunda caipirinha. E aí complicou. Porque aí eu fiquei tonta. E eu falei, e agora? Só duas. Foi só, juro. E já foi o suficiente. Aí eu pensei, como é que eu volto para casa? Eu preciso pegar uma rodovia para chegar na minha casa. Falei, bom, pensei em 3 opções. Eu posso, ligar para os meus pais. Vão falar para mim, sua irresponsável, vão me xingar, não sei o quê. Não queria isso. Não, falei, não vou fazer isso. Posso pegar um táxi. Vamos lembrar que eu era estagiária. Naquela época tinha aquele negócio de 50% a mais quando você mudava de município. Então, imagina, aí ia ficar super caro. Falei, eu não tenho dinheiro para isso, não vou pegar táxi. Fui para a terceira opção que me pareceu mais razoável naquele momento. Vou a 60 por hora na direita. De 90 para 60, estou diminuindo o risco. Diminuir risco? Diminuir. Ainda assim, eu era o quê? Uma pessoa alcoolizada na rodovia com a ilusão de que eu estava no controle porque eu tinha diminuído a velocidade. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Cheguei super bem em casa, como acontece em 99,9% das vezes que a gente faz bobagem no trânsito. Cheguei em casa tranquila. No dia seguinte eu pensei assim, mas que coisa. Por causa de uma caipirinha, por causa de R$25, eu me coloquei em risco e coloquei todas essas outras pessoas em risco. E aí eu pergunto para vocês, quem é que nunca fez nada parecido? Quem que nunca tomou um pouquinho? Ou que nunca dirigiu assim, não, eu tô aqui, ó, tô com sono, mas eu vou chegar, peraí, eu vou chegar. Peraí que eu vou chegar. Ou, não, eu conheço bem, lá, o pessoal já riu, alguns já, lá. Quem é que nunca falou assim, não, eu conheço bem esse trecho, eu vou um pouquinho acima do limite da velocidade? Ou que tá aqui no celular, não, é rapidinho. É uma mensagem, só é rapidinho, não, eu preciso resolver, é meu chefe, eu preciso responder. Quem nunca fez nada disso, levanta a mão. Todo mundo já fez alguma dessas coisas. E aí, olha a maluquice. Ninguém sai de casa para morrer no trânsito. A gente sabe quais são as ações que levam às mortes no trânsito. Que ações são essas? Essas aqui que a gente acabou de falar que a gente faz. Então a gente é louco, né? A gente só pode ser maluco. Não, a gente não é maluco. Eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Quantas vezes vocês já morreram fazendo isso? Eu não morri nenhuma até agora, né? Então eu não morri. Podia ter morrido aquele dia? Podia, mas eu não morri. Então o que meu cérebro me diz? Que eu vou continuar não morrendo. Se eu já não morri tantas, então faz 20 anos que eu faço isso, nunca deu nada. Mas as 35 mil pessoas que morreram no último ano, elas já tinham morrido alguma vez antes? Não, né? Foi a primeira vez que elas morreram. Só precisa de uma vez para a gente perder. Só que, como a gente já fez tantas vezes e nunca morreu, a gente continua iludido que a gente está no controle e que a nossa habilidade no volante, que o nosso veículo vai dar conta de resolver ali qualquer problema. Mas é claro que a gente já falou que isso era antes, né? Agora a gente nós somos pessoas diferentes. Só que eu falo aqui que a gente falou até agora, que eu controlo meu volante, eu controlo os meus pedais, o que eu não controlo é o entorno, que já é bastante coisa. Mas eu vou fazer uma outra pergunta. Será que eu controlo mesmo? Será que eu estou 100% no controle do meu volante, dos meus pedais? Não. Por que você acha que não? Porque você está dirigindo um equipamento mecânico sujeito a falha. O equipamento também é sujeito a falha? Muito bem, tem mais um motivo. E tem mais uma coisa. O dirigir, ela é a tarefa mais... Alguém aqui é médico? Não. Aqui temos um médico. Então, talvez ele tenha um dia a dia mais complexo, tenha na atividade dele algo mais complexo do que dirigir. Porque tirando o médico, que tem que abrir pessoas, que tem essa coisa bem mais complexa, dirigir é a tarefa mais complexa do seu dia a dia. Porque dirigir envolve uma série de outras habilidades. Você tem a habilidade de escanear, você tem a habilidade de ouvir, você tem que enxergar, você tem que tomar escolhas muito rápidas o tempo inteiro. Então, dirigir é muita coisa para o nosso cérebro. Por que é muita coisa para o nosso cérebro? Quão difícil é, então, dirigir? Tem alguém aqui que é bom leitor? Eu não vou pedir para ler alto, prometo. Só quero saber alguém que lê bastante no dia a dia. Lê bastante, muito bem. Vou pedir para você, Mayara, se você puder, por favor. Todo mundo pode fazer daí de vocês sentados, vocês podem fazer, mas eu vou pedir para a Mayara vir aqui, por favor. Mas você não vai ler alto, prometo, tá bom? Eu vou colocar num texto e você vai ter 1 minuto, que a Arisa vai marcar 1 minuto pra gente para ler o texto. Você lê até onde dá, porque tem que ler bem. Até onde der, você lê, se acabar, acabou. Vocês podem daí também tentar ler o texto, tá bom?
Claro, espero. E depois a gente conversa sobre o texto. Então tá bom. Vamos lá. 1 minuto para você ler o texto. Não precisa ser alto não, pode ser com você. Fica tranquilo. Todo mundo lendo, pensando. Muito bem. Até onde você foi? Primeira pergunta. Até infecções. Até infecções. Muito bem. Já leu um pouco mais da metade do texto, certo? Do que fala o texto, mais ou menos? Pode virar para a galera. Sobre a importância de termos o sono bem estruturado, bem definido. A qualidade do sono impacta significativamente a nossa vida e as nossas escolhas, vamos dizer assim, a nossa vida como um todo. Isso que eu consegui compreender do texto. Quem que escreveu esse texto? A inteligência artificial. Muito bem, mandou bem. Muito obrigada. Uma salva de palmas, Mayara. Muito bem. Por que eu trouxe esse texto? Quão difícil é dirigir? Uma sociedade americana de paisagismo, não é de paisagismo, é de paisagens, é uma sociedade que cataloga paisagens. E aí pode ser paisagens urbanas também. Eles fizeram um estudo. O que eles fizeram? Por 1 minuto, eles dirigiram numa rodovia e foram capturando todas as informações que o motorista precisava lidar durante esse 1 minuto dirigindo nessa via. E aí a quantidade de informações que o motorista recebe, eles traduziram em quantidade de palavras para a gente ter isso de forma tátil. Em 1 minuto, é como se você lesse um texto de 440 palavras, que é mais ou menos o tamanho desse texto. Esse texto está um pouquinho menor ainda. Então aqui é a quantidade de informação que o seu cérebro recebe 1 minuto por 1 minuto de você dirigindo. A primeira coisa que a gente vê alguém conseguiu alguém conseguiu ler o texto inteiro? Não dá tempo de ler o texto inteiro, certo? Então, o que a gente tira daí? Que o nosso cérebro não consegue processar todas as informações que a gente recebe enquanto a gente está dirigindo. Porque o corpo humano, ele foi feito para andar a 5 km por hora, né? 6 km por hora. Então, o nosso cérebro consegue processar informações de uma pessoa a 6 km por hora. Mas no trânsito, quando eu estou a 50, a 60, a 70 km por hora, é muita informação. Meu cérebro não processa tudo. E se o cérebro não processa tudo, alguma informação vai ficar de fora. Eu consigo ter 100% de confiança de que eu estou tomando a melhor decisão do trânsito, sendo que eu sei que tem informação ficando de fora? Não dá. Então, eu não posso confiar cegamente nem no meu próprio dirigir. Se eu desrespeitar uma lei de trânsito, vou passar aqui, mas eu estou considerando, eu olhei aqui, não vou aceitar este vermelho, vou passar com base nas informações que eu tenho. Mas o seu cérebro deixou de pegar uma informação de um veículo que estava vindo. É o suficiente para aquilo se transformar em um acidente. Porque você simplesmente não consegue processar tudo. E tem mais ainda. Você fala, não, Paula, mas eu acho que o meu cérebro é bom, ele processa bastante coisa. Isso é ótimo, que bom. Tudo ele não vai conseguir, mas quem sabe ele processe bastante. Mas existe um outro fenômeno acontecendo cada vez mais também, que é o fenômeno dos remédios. Existe, inclusive, já a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, que é a Abramet. Eles fizeram um estudo mostrando sobre os medicamentos potencialmente prejudiciais ao condutor de autoveículo. Por quê? Porque está aumentando a quantidade de pessoas tomando remédios que às vezes a gente não sabe que esse remédio vai impactar na nossa capacidade. Porque a gente realmente não sabe, a gente tomou o remédio sem saber. Eu estava com gripe e tomei ali uma coisa para melhorar meus sintomas e eu não sabia que isso ia afetar de alguma forma a minha forma de dirigir. Tanto é que isso não é uma questão só no Brasil, existem outras instituições estudando isso. E, por exemplo, na Austrália, já se chegou a um estudo que mostra que 21% das vítimas fatais tinham algum desses medicamentos no sangue. Ou seja, a pessoa, às vezes ela não fez nada de errado, só que ela estava com o reflexo mais atrasado, porque ela tomou um remédio que ela nem sabia que dava. Não estou nem falando de rebite, né? Não estou falando de tomar drogas ilícitas, não, era um remédio. E aí, como que a gente sabe esses remédios ou não? Porque esses dias, por exemplo, eu tive um torcicolo, danado. E aí fui num médico,
Fui no PS, o médico foi lá e falou assim, ó, você vai tomar esse remédio aqui que vai ficar bom. Me deu lá a receita e deu para a enfermeira, né? Não é que ele deu para mim, ele deu para a enfermeira. Então eu não sabia que remédio que eu ia tomar na veia. Eu ouvi a enfermeira falando, nossa, ele receitou 2 tramais para ela. Caramba, hein, ela deve estar com muita dor. Isso eu ouvi a enfermeira falando. Falei, então eu acho que eu vou tomar um tal de tramal, que eu não conhecia. Aí, muito bem. Chegou, tomei o remédio, passou a dor na hora, maravilhoso. No dia seguinte, eu estava um verdadeiro zumbi. Um verdadeiro zumbi, para minha sorte eu não precisava dirigir, mas eu estava um zumbi. E aí, eis que eu pego esse estudo e vejo que usar opioides aumenta em 8 vezes a sua chance de sinistro com ferimento grave. O tal do tramal é o quê? É um opioide. Eu não sabia disso, né? Estou sabendo agora, mas enfim, o médico não me avisou que eu não deveria dirigir no dia seguinte. Inclusive, esse estudo da Abramet é exatamente por isso. Eles falam, médicos, vocês têm que avisar as pessoas. Que a pessoa vai tomar um remédio, ela vai dirigir, e aí ela precisa saber dos efeitos que isso pode causar no corpo dela. Porque, olha só, 8 vezes a mais chances... Eu queria saber disso antes de tomar o remédio. Inclusive, tem vários Zepans, né? Os Zepans são remédios também já muito populares hoje em dia, e eles são a segunda substância mais detectada em condutores de colisões fatais. Isso aqui é nos Estados Unidos. Ou seja, remédios que todo dia a gente toma e a gente não sabe. Na Abramet, eles dividiram os remédios em 3 grupos. Pode tomar e dirigir sem problemas, melhor conversar com seu médico, não dirija se você tomar. E aí eu convido todos vocês, todo mundo que toma algum remédio, a ler o estudo completo, se vocês quiserem pegar aqui no QR Code, o estudo completo, porque se você toma algum remédio, pode ser, às vezes é um antigripal, é um antialérgico, tudo isso pode ter efeitos na direção que você não está nem sabendo. Talvez estivesse na bula, mas no meu caso, por exemplo, eu nem sequer bula recebi, então como é que eu ia saber que isso poderia dar problema, né, na minha direção? Aí você fala, Paula, mas eu não tomo remédio nenhum, eu tô ótima, então não tem problema para mim, porque eu não tomo nenhum remédio. Só esperar todo mundo já? Que bom que você não toma nenhum remédio, eu fico muito feliz pela sua saúde, mas eu faço uma outra pergunta. Você tem dormido bem? O quanto você tem dormido? Por que eu faço essa pergunta? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, eles já estão, os dados já mostram que acontece 1 morte por hora no trânsito com erro relacionado à fadiga. Eu sou um bom motorista, eu sigo as leis de trânsito, mas eu não vi, simplesmente não vi, porque eu estava cansado, estava fadigado, e isso já leva a 1 morte por hora no trânsito. Mais do que isso, uma pessoa que, eu fui trabalhar, aí eu fui para balada, e aí, né, da balada eu fui para minha casa. Fiquei 22 horas acordado. O seu desempenho enquanto motorista é o mesmo que uma pessoa bêbada. E a gente fala muito de bebida, né? A gente fala, existem muitas campanhas para que você não dirija bêbado. Mas quantas campanhas existem fortes para mostrar a você o perigo de você dirigir com sono? Muito menos. Tanto menos que esse levantamento também feito pela mesma instituição mostrou que só 1% dos países, aliás, a verba que os países desenvolvidos colocam para ações de trânsito, menos de 1% fala do sono versus o trânsito. Então, olha só, eu não controlo o todo, eu não controlo quem está fora do meu veículo, e eu controlo o meu próprio veículo menos do que eu realmente acho que eu controlo. Quanto menos, vamos falar aqui ainda de sono, teve um estudo na Universidade da Pensilvânia muito interessante. Não era um estudo diretamente ligado ao trânsito. Era assim. Tava lá o voluntário, aí uma tela branca, de repente fazia pip, aí ele tinha que apertar. Pip, viu um bip. Bip, 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 bip. Ficava apertando toda vez que aparecia. Esses voluntários dormiram 8 horas e aí eles foram para o estudo. Fizeram lá bip, 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 bip. Nas próximas 2 semanas, o sono deles foi dividido em 4 grupos. Um grupo que continuou dormindo 8 horas, um grupo que dormiu nada nos primeiros 3 dias, pôde dormir 0 horas, um grupo que dormiu 6 horas e um grupo que dormiu 4 horas. Depois das primeiras 24 horas, todo mundo dormiu 8 horas, fez o exame. Aí passou, o primeiro grupo dormiu 8 horas de novo. Eles foram quase perfeitos no exame. Por que eles foram quase perfeitos? Porque a gente vê que o nosso cérebro não é perfeito, né? A gente já viu que a gente não controla tudo. Eles foram quase perfeitos.
Agora, a galera que não dormiu nada, vocês têm ideia o quanto eles pioraram no teste? Eles pioraram 400% no primeiro dia e foram piorando à medida que o tempo foi passando. Ou seja, imagine no trânsito, o que é o bip no trânsito que o cara não viu? No trânsito é uma pessoa que passou e ele não viu. É uma moto que passou e ele não viu. É o sinal que fechou, um farol que fechou e ele não viu e passou reto nesse farol. Tudo isso, então 400% de aumento. Paula, mas eu não durmo 0 horas, né? Tá tudo bem, esse não é o meu caso. Mas tem muita gente que dorme apenas 4 horas por noite. Isso existe bastante. Sabe quanto que foi, como é que foi o desempenho dessas pessoas que dormiram só 4 horas? Os mesmos 400%, só que após 6 noites. Então, 6 noites seguidas, dormindo apenas 4 horas, fez que a pessoa tivesse o mesmo desempenho daquele que passou uma noite inteira em claro. E aqui é que mora a questão. 6 horas, bastante gente dorme só 6 horas e fala, eu tô bem. 6 horas para mim é o suficiente, pode deixar, fica tranquila, Paulo, sei que você tá falando, é tudo bobagem, 6 horas eu tô ótimo. 6 horas, as pessoas que dormiram só 6 horas por noite também tiveram um aumento de 400% depois de 10 noites seguidas. Ou seja, dormir apenas 6 horas por noite, por mais que você ache que você está no controle, você não está. Porque aqui a pessoa não tem ideia de que ela foi mal no teste. Ela simplesmente não viu. Então ela não tem como saber o que ela deixou passar. Ela acha que ela está bem, só que ela não viu. Então a gente controla a gente muito menos. E é por isso que a gente fala, tá aqui a lei de trânsito. Quando você escolhe não seguir só um pouquinho a lei de trânsito, você pode estar escolhendo exatamente naquele momento em que alguma coisa que você deixou passar aconteceu e você foi lá e bum, foi bem a hora que você acabou virando estatística. Por isso que é tão importante seguir a lei de trânsito, porque a gente não consegue confiar só no nosso julgamento. Nosso julgamento pode estar, e isso vale não só pra gente que é motorista, porque eu tô vendo aqui algumas pessoas que ainda são pedestres, né? Como se chama? Oi? Isadora, você é pedestre, né, Isadora? Muito bem. Como você chama? Laiana também é pedestre, não é? Tem mais alguém aqui que é só pedestre? O resto é todo mundo motorista. O pedestre, ele também tem que ficar atento. Por quê? Porque se eu vou cruzar uma rua, eu tenho que estar atento na hora de cruzar. Eu tenho que cruzar na faixa. Eu tenho que cruzar na faixa, mas eu tenho também que ficar esperto. Porque se eu tô com sono, se eu tô no celular, se eu tô aqui com fone de ouvido, sem ouvir o que está acontecendo em volta, se eu tô no celular assim, eu não vou ver o que está acontecendo. E aí, meus instintos, eu não posso confiar só no meu instinto e muito menos na galera que está em volta. Acabamos de ver que não dá para confiar na galera que está em volta. Então, isso vale para o motorista e vale também para o pedestre. E aí, os anos foram passando, né, gente? Passou aquela época de beber uma caipirinha, né? Isso passado, que agora é 0. Eu comecei a trabalhar com o trânsito e comecei a pensar em tudo isso. Falei, gente, olha como a gente se ilude, né? Como a gente se ilude que a gente está no controle, como a gente deve confiar bem menos na gente. Falei, mas como é que eu... Tá, eu sei que eu me iludo. Como que eu faço para me livrar dessa ilusão do controle? E aí, um dia, eu estava assistindo um filme do Sherlock Holmes, tá bem... Não dá para apagar só essa daqui, dá? Vai apagar. Eu vou só para vocês verem aqui rapidinho, só vamos ver se melhora. Olha só, eu estava assistindo esse filme, esse aqui é o de 2009. Alguém já assistiu esse Sherlock Holmes? Já viu? Bom filme, não? O vilão, ele quer se fazer passar por alguém que tem poderes sobrenaturais. E aí, no começo do filme, tem lá essa cena que o Sherlock e o Watson estão brigando, estão lá na luta contra o vilão, e aí, de repente, o Watson vê o vilão sem ninguém, e ele vai correndo, ele vai pra cima do vilão, que ele fala, esse cara tá desarmado, é agora, eu vou, pum, que ele vai, vem o Sherlock e fala, para, Watson! Observe. Alguém consegue ver o que ele mandou ele observar? Alguma coisa estranha nessa cena? Uma linha. O que é que tem aqui? Uma espada de vidro. E aí, na ideia do vilão, o pessoal ia ver de longe, né, a cena, ninguém ia ver essa espada de vidro, porque ela tá muito, né, eu tive que apagar a luz para vocês verem, ela tá muito ali levinha, e quem visse de longe ia ver só ele jorrando sangue, parecia que o cara nem encostou nele, nossa, ele tem poderes sobrenaturais. Mas o Watson vira pro Sherlock e fala assim, Sherlock, como é que você viu essa espada de vidro? E aí o Sherlock fala, eu estava procurando por ela.
Falei, é assim que a gente se livra da ilusão do controle. Porque o que o Sherlock estava procurando? Ele estava procurando por uma espada de vidro? Não, ele não sabia que ia ser uma espada de vidro. Ele estava procurando por um risco escondido, porque ele sabia que alguma aquele cara ia aprontar, então ele estava procurando por um risco escondido. E foi daí então que eu pensei, falei, é assim que a gente faz para se livrar. E criei o método PARE, em que a gente começa com o P de procurar. Procurar o risco escondido, para que eu aumente as minhas chances de enxergar esse risco escondido. Como é que eu procuro um risco escondido no trânsito? Eu estou aqui no meu veículo e ali tem uma faixa de pedestre. Eu vou procurar pelo pedestre só na faixa? Não. Eu vou procurar na calçada um pedestre que talvez, quem sabe, na hora que eu chegar na faixa, ele também vai chegar e vai pular na frente do meu carro. Ou eu estou passando, tem um ônibus parado aqui, ó, e eu estou passando com o meu veículo. Eu vou procurar o pedestre que vai sair atrasado porque o ônibus dele está passando lá do outro lado e ele vai surgir de trás do ônibus correndo porque ele não quer perder o ônibus. Ou eu estou aqui 3 horas da manhã, vou passar no cruzamento às 3 horas da manhã, tá verde para mim. Mas eu vou procurar o veículo que vai, cruzar no vermelho para ele do outro lado. Se eu sou um pedestre, o que eu vou fazer? Eu vou, tá aqui, ó, tá verde para mim, eu estou atravessando a faixa, mas eu vou procurar o carro que não vai respeitar a minha prioridade e talvez possa me atropelar se eu não estiver esperto. Então, eu sempre tenho que procurar, porque uma vez que eu procuro, eu consigo antecipar as minhas ações e eu consigo reagir de forma mais consciente. Porque reagir você sempre vai. Se o pedestre pular na sua frente, você vai fazer o quê? Você vai frear. Agora, você vai frear a tempo de conseguir evitar um acidente? Não sei. Agora, se você já procurou, se você já viu esse pedestre, você já, opa, tá ali, talvez pode acontecer, então você já antecipou, você já tirou o pé do acelerador, seu carro já perdeu velocidade, você já tá com o pé em cima do freio, se ele pulou na sua frente, pisei no freio, pronto. Consegui aí ganhar milésimos de segundo. Em milésimos de segundo, no trânsito, é exatamente a diferença entre um acidente e um não acidente. Entre um acidente leve e um acidente fatal. Então, milésimos de segundo muda tudo no trânsito. E depois que acabou, depois que passou, eu já procurei, eu vi, eu antecipei as minhas ações, eu reagi de forma mais consciente, eu consigo entender a situação. Será que eu reagi da melhor forma? Na próxima eu consigo reagir ainda melhor a essa situação? E, inclusive, o PARE é uma coisa para a gente ir melhorando a cada dia, porque a partir do momento que você começa a procurar riscos, você vai ficando cada vez melhor em encontrar esses potenciais riscos. Eu estou vindo aqui, eu vou ver eu já estou olhando aqui no meu retrovisor, eu vi lá atrás um veículo que está cortando um monte de gente. Ele pode me cortar também, eu já estou procurando, eu já estou antecipando as minhas ações. Cada vez mais você vai ficando melhor nisso, em procurar, em antecipar e em reagir para que assim você consiga evitar os acidentes e os sinistros de trânsito. Faz sentido para vocês? Alguém já passou por alguma situação que falou assim, olha, se eu não tivesse visto antes aquilo ali, eu tinha me complicado. Já passaram por isso? Então agora eu vou convidar vocês para fazer um exercício comigo. Eu queria que vocês pegassem os celulares de vocês. O oposto do trânsito. No trânsito ninguém pega celular. Agora eu queria que vocês pegassem os celulares e queria que vocês achassem a foto daquelas que são as pessoas mais importantes na vida de vocês. Por favor, não precisa... Esse aqui vai ficar aqui, mas eu queria que vocês achassem aí as pessoas mais importantes da vida de vocês. Olhem para essas pessoas. Essas pessoas, elas confiam em vocês. Elas confiam que vocês vão voltar para casa hoje, sãos e salvos. Elas não sabem o quanto vocês se deixam levar por essa ilusão do controle no trânsito. O quanto vocês confiam demais na própria habilidade. Mas isso era até ontem. Porque a partir de hoje, quando vocês saírem daqui, vocês são outros motoristas. Vocês são motoristas que já não respeitam a lei de trânsito porque tem radar, porque tem multa, porque tem guarda, nada disso. Você respeita a lei de trânsito porque você sabe da importância de procurar os riscos escondidos, da importância de se antever. Porque o que você sabe? Que você quer chegar em casa hoje à noite. Você sabe que a última coisa que essas pessoas que estão aqui merecem é a sua cadeira vazia na hora do jantar. E a última coisa que você merece é não poder voltar para casa para dar um abraço e para dar um beijo nessas pessoas.
Então, a partir de hoje, vocês vão procurar cada vez mais os riscos, vão ser motoristas mais e mais conscientes, todos os dias, porque essa é uma escolha diária. E todos os dias vocês vão fazer isso por essas pessoas que estão aí no celular de vocês. Muitíssimo obrigada. Tem como falar ainda? Posso me recuperar? Eu acho que todos aqui perceberam o quanto nós somos importantes, né? Para a vida das pessoas que amamos, mas não só para as pessoas, mas com todos que nós convivemos o dia a dia no trânsito, né? Paula, muito obrigada. Obrigada. Tenho certeza que a gente conseguiu impactar muitas pessoas e esse conceito será disseminado e a gente vai salvar vidas juntos, certo? O memorial, ele funciona de quarta a sábado, ele é totalmente gratuito. Nós recebemos pessoas em 4 horários. Às 9, às 10h30, às 13h30 e às 15 horas. Como vocês perceberam, estamos com a casa cheia. Então, nós temos 40 vagas por horário. Então, fiquem à vontade para agendar, para trazer seus familiares, suas empresas, que juntos a gente vai conseguir salvar mais vidas. Obrigada pela presença de vocês.